Tem alguém ansiosa aí? Quem está? Quem estou ansiosa? Gente, nós estamos ansiosas, né? Nós, mães, na verdade, muitas pessoas estão sofrendo com ansiedade. Os nossos filhos também sofrem de ansiedade. Tem alguns dados que mostram que antes desse momento que a gente estava vivendo, a gente tinha cerca de 20 milhões de pessoas sofrendo com ansiedade no Brasil. E 2 meses depois que isso tudo começou, já eram 85 milhões de pessoas sofrendo com ansiedade. Cerca de 40% da população. Então, é muita gente com ansiedade. E a gente precisa falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. E hoje eu tenho um convidado para nos ajudar a entender melhor sobre ansiedade, como ela acontece, como a gente pode lidar com ela, que é o Dr. Eduardo Figueiredo Jorge, que é médico psiquiatra. E a gente vai esperar aqui o Eduardo entrar para a gente conversar um pouquinho então, tá bom? Para você que está assistindo na reprise, eu tenho algumas informações importantes. Sejam todas bem-vindas, que bom ter vocês aqui. Rapidinho, informações importantes. Semana que vem começa a preparação já para o meu curso Crianças à Flor da Pele. Então, segunda-feira começa a preparação SOS Emoções. E aí, na outra semana, já começamos com o curso, tá bom? Então, se você não inscreveu, o link tá na bio. Corre e se inscreve. E vou chamar aqui o Eduardo para a gente começar a nossa conversa. Deixa eu ir apresentando aqui o Eduardo antes dele entrar. Bom, vou esperar ele entrar, vá. Já tá entrando aqui. Oi, Beth, seja bem-vinda. Oi, Eduardo. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Tá ansioso? Tava um pouquinho, viu? Você inventou uns negócios de colocar fone, não sei aonde. Eu falei, não, vamos mexer com isso não. Fiquei sofrendo antes da hora. Tá vendo? Deixei o Eduardo ansioso, gente. Olha só o poder. Também, eu tava Pois é, ansiosa. acontece com todos, acontece com todos. Só não pode se tornar um negócio muito habitual, né? É isso aí. Eu tava ansiosa com o nosso encontro também. Acho que é super importante a gente conversar sobre isso, né? Trazer luz aí a esse assunto, porque como eu estava dizendo aqui antes de você entrar, os casos só têm aumentado, né, Eduardo? Então é alarmante mesmo. Eu vou te apresentar um pouquinho, pode ser? Se eu esquecer de alguma coisa, você me ajuda. Combinado. Então vamos lá. Como eu falei, o Eduardo é psiquiatra, fez a residência médica em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo. Ele é especialista em psiquiatria pela ABP, título de especialista em psicogeriatria pela ABP e é docente do curso de medicina da Unifran, Universidade de Franca. Uau! Sabia disso tudo, não. Muito bom. Pois é, muito Uma honra obrigado. ter você aqui. Obrigada por ter aceito meu convite tão prontamente. Eu que agradeço ao convite aí, estamos à disposição para tentar sanar as dúvidas aí do pessoal, que a gente sempre tem também, né? Todo Claro, mundo vamos tentar se ajudar aqui, porque quanto mais dúvida, mais a gente estuda para tentar ser melhor profissional a cada dia. perfeito. E só uma dúvida, Eduardo, você atende hoje aqui em Ituverava, na clínica particular? Isso. É isso? Eu atendo no CER da PAI, né, o Centro Especializado em Reabilitação. Lá eu atendo criança. Atendo na SAMED, atendo no meu consultório particular. Na Santa Casa, eu fico vendo os casos psiquiátricos que estão internados lá. E Uhum, em Franca. uhum. Em Franca, eu Tá, e estou aí uma vez por para semana, eu fico no pronto-socorro e fico com os alunos do último ano de medicina. Perfeito. E aí podemos entrar aqui em contato com você, né? Quem tiver necessidade pode entrar em contato com você aqui no seu Instagram, que tem os Ótimo. dados, né, da clínica. Isso, estamos à disposição. Perfeito. Então vamos lá, vamos acabar com essa ansiedade, vamos falar sobre isso. Me conta, Com explica um certeza. pouquinho para a gente, então, como que é o transtorno de ansiedade, quando se torna um transtorno, né? Quando é uma ansiedade saudável, digamos assim, se é que existe, enfim. Vamos lá.
Com certeza. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de deixar claro o que vem a ser, né, um transtorno psiquiátrico, né? A situação se torna uma patologia, um transtorno, quando ela é duradoura, né? Se torna parte da vida da pessoa e quando aquilo traz um sofrimento psíquico importante, Uhum. culminando num prejuízo no funcionamento da pessoa, seja ele social, no trabalho, familiar. O transtorno psiquiátrico em si, ele é isso, ele tem que ter uma duração razoável, tem transtorno que tem que ter 15 dias, tem transtorno que tem que ter um mês, enfim, está pré-determinado. Mas ele tem que fazer parte da vida da pessoa e atrapalhar o funcionamento da pessoa, causando sofrimento também, certo? Uhum. Com a ansiedade, isso não é diferente. Na verdade, assim, a ansiedade é um termo genérico. Os transtornos de ansiedade, que são alguns, eu vou falar deles aqui, eles são os mais prevalentes, na parte da psiquiatria, ou seja, são os transtornos que são mais comuns na nossa área, né? Pode ver esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, transtorno dissociativo, enfim, os transtornos de ansiedade como um todo são os mais comuns, são os que a Uhum. gente mais vê, inclusive, em consultório, em ambiente de consultório, né, ambulatorial. Dentre eles, o que a gente costuma ver bastante, o que chega mais para o atendimento, é o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico e o transtorno de ansiedade social. Mas, sem dúvida, os dois mais prevalentes em consultório, não na população geral, transtorno de Uhum. pânico e transtorno de ansiedade generalizada. Aí, se Uhum. você Tem quiser, a gente vai. diferenças, então, Com certeza, transtorno de estatísticas. sim, o transtorno de ansiedade, quando a gente fala ansiedade, não necessariamente isso é uma doença, né? A Uhum. gente, a gente tem que ver, avaliar aquilo, se não é apenas um momento, se não é uma fase da vida, se não é uma emoção ali fugaz e passageira. Por exemplo, quando você me falou que eu tinha que colocar 2 fones de ouvido, ligar o computador, clicar no link, eu já fiquei ansioso, já fiquei, nossa, vamos atrasar. Enfim, isso acontece na vida de qualquer pessoa. Isso pode acontecer com qualquer um. Aliás, a gente deve ficar preocupado. Se não fosse ansiedade, a gente não estaria aqui hoje, né? A Uhum. gente acorda todo dia com um propósito, a gente fica preocupado com algumas coisas. Então, a A ansiedade, ela emoção, faz. a emoção base da ansiedade é o medo, então. Quando você fala em transtorno de Preocupação. ansiedade generalizada, é o sofrimento antecipatório, é o sofrer antes da hora, né? Quando você fala, por exemplo, numa agorafobia, é o medo de estar em lugares fechados ou com muitas pessoas. Mas, Uhum. em geral, os circuitos cerebrais relacionados aos transtornos de ansiedade estão relacionados com o medo, né? A região da Uhum. amígdala ali, que Uhum. já foi estabelecido que está relacionada a situações de medo mesmo. Uhum. Por exemplo, eu dou muito esse exemplo porque fica bem claro. Na pré-história, o homem tinha que ser ansioso, né? Porque senão ele seria comido pelos predadores, né? Uhum. Porque se você não tivesse a ansiedade de reparar, de olhar de lado, de ficar preocupado com os predadores, a gente seria dizimado como espécie. Então você tem que ficar preocupado. A ansiedade ela é boa até certo ponto, mas ela é essencial para a sobrevivência, né? Ela é Uhum. essencial para a sobrevivência. Quando ela passa do ponto, assim como qualquer coisa, aí se torna uma preocupação e uma situação digna de tratamento. E essa situação que a gente está vivendo, né, Eduardo, acaba aflorando tudo isso, deixando isso muito mais evidente, porque a gente, na verdade, Sim, não tem controle sobre nada, que também é uma coisa que gera ansiedade, né? com E certeza. e o medo, a preocupação o tempo todo, né, nesse lugar de e agora, como vai ser? Voltando novamente à pré-história, né? O ser humano sempre foi um ser sociável, né? Sempre foi um ser de grupo, né? Tanto que o grupo é sobrevivência e a gente foi evoluindo de acordo
com essa pauta. De repente, você estar em grupo, você estar em sociedade, não se tornou uma sobrevivência, se tornou a morte. Então, de uma hora para outra, virou a chave. E isso foi muito difícil e está sendo muito difícil para aceitação, né? Porque antigamente você estar em grupo era segurança, era sobrevivência. E agora foi passado para a gente que aglomerar, estar em sociedade, que é algo que a gente adora, né? A maioria das pessoas, aliás, né? Não são todos. Mas algo que a maioria das pessoas gosta muito, que é estar em sociedade, estar em contato com outras pessoas, de repente isso virou perigo. Então o ser humano não está preparado para esse tipo de situação, né? Porque foram séculos e séculos de uma maneira e de um dia para o outro mudou. E isso realmente acabou atrapalhando muito a cabeça de todas as pessoas. Eu não digo da maioria, não, de todas. Não teve ninguém que não ficou Sim. impactado com esse tipo de situação, né? Só que alguns mais e outros menos, né? Alguns deixaram entre aspas, né? Porque a pessoa não tem controle. Isso se tornou um transtorno. Outras conseguiram contornar com seus recursos ali. Sim, e esse momento que a gente está vivendo, ele pode ter sido mesmo um gatilho, né, para as pessoas que às vezes já tinham uma predisposição, já tinham alguns fatores ali, estavam já, né, ou às vezes já tinham alguns sintomas, né, e aí tudo isso acontecendo foi o que faltava para desencadear um transtorno de ansiedade, por exemplo. Com certeza. Para a gente desenvolver algum tipo de patologia, né, psiquiátrica, a gente precisa ter uma predisposição, né? Na verdade, a maioria todas as doenças psiquiátricas, elas são multifatoriais, que isso quer dizer Sim. genética com ambiente, né? Às vezes você tem a genética, mas não desenvolve a doença. Você, dependendo do ambiente em que você vive, das situações que você presencia, você pode ou não ter um fator protetor ou desencadeador da doença. Com certeza, o momento em que a gente vive foi um gatilho para muita gente, muita gente. Então, aquela pessoa que talvez nem fosse desenvolver, precisava apenas de um empurrãozinho ali, esse foi o empurrão final para o desenvolvimento da doença. Uhum. Outras pessoas que já eram doentes e eventualmente estavam controladas, acabaram piorando de novo. Então, Uhum. assim, é porque é o medo da morte, né? A gente, querendo ou não, a gente tem medo de morrer. Uns mais, outros menos, mas a morte é uma situação que o ser humano ainda não consegue lidar muito bem com ela. Então, o fato de você estar tão próximo da morte também é algo que assusta muita gente. Uhum. O próximo que eu digo não é vamos morrer, mas você vê pessoas que você conhece morrendo, você vê pessoas da sua família morrendo. E isso é estar próximo da morte, querendo ou não, né? Então, Com certeza. é algo assustador mesmo. Uhum. E eu tenho recebido muitos relatos também de mães, né? Eu trabalho basicamente com mães, do quanto as crianças também estão preocupadas com isso, né? Ah, e tem medo da mãe sair e perder a mãe, então isso está muito frequente. Claro que antes já existia, mas agora está muito frequente, né? Esse relato dessas crianças sofrendo. Realmente, inclusive essa questão, né, a gente entra na ansiedade de separação também, né? Boa Uhum. noite, Mitico. Né? Boa noite. Rê. A questão de crianças, principalmente afastadas assim do ambiente escolar também, isso daí, eu tava lendo um artigo semana passada justamente sobre isso, né? De crianças afastadas do ambiente escolar. Isso Uhum. contando apenas um ano, né? Esse ano já vamos para 2 anos já desse afastamento. Vai ter um impacto muito grande, isso que, segundo os especialistas, vão durar décadas para esse impacto ser revertido. Porque assim, é um impacto social muito grande, principalmente nas crianças que estão em fase escolar, de aprendizado, Uhum. de socialização, inclusive de saúde mental das crianças também, porque como é que você fica em casa o tempo inteiro, só no celular, você não tem um contato, você não tem uma saída, você não tem uma viagem. Isso Uhum. é muito deletério para a saúde mental de um cérebro que está em formação, né? Uhum.
Uhum. os que já estão formados já ficam muito doentes. Imagina o cérebro sem informação, que aquele cérebro é uma esponja, né? Então, se tem eventos negativos ao longo da formação, isso é muito deletério a longo prazo. Uhum. Sim. A questão da ansiedade de separação é importante também. Eu acredito que a incidência vai aumentar bastante da ansiedade de separação, porque as crianças, querendo ou não, acabam vendo pessoas, parentes, né, falecendo, pessoas Uhum. próximas ali, conhecidas da família, o próprio medo dos pais, né, que pode desencadear também uma Uhum. ansiedade secundária na criança. Crianças que Uhum. vivem com pais ansiosos, já foi comprovado que a incidência de transtornos ansiosos nessas crianças também é maior. Então, é algo que a Aham. gente precisa atentar, porque o tratamento, eu não sou especialista em psiquiatria da infância e adolescência, mas você sabe bem, né, Eli? O tratamento da criança envolve muito o ambiente familiar, né? Não só os Sim. pais, mas todo o ambiente que a pessoa vive, né? Seja ele na família, seja ele escolar, enfim, uma série de situações que a gente tem que se atentar, né? Com certeza. A Mitico, inclusive, está colocando, né, aqui que é verdade, o comportamento das crianças e adolescentes estão ansiosos, retraídos, estressados, depois de mais de um ano, né, com esse confinamento aqui. É Infelizmente, isso é mesmo. impossível. Não, seria estranho se não fosse assim, né? É, Infelizmente. O infelizmente. impacto a longo prazo de doenças mentais em adolescentes, crianças e adolescentes, vai ser muito grande. E por isso que eu tenho falado tanto, sabe, Eduardo, aqui, de que nós somos hoje, né, quase que o único ambiente que essas crianças têm dentro de casa, e como é nossa responsabilidade promover a proteção necessária, até para proteger dessas desordens emocionais, porque a gente consegue fazer isso de acordo com ações no nosso dia a dia, né, olhando bem, entendendo, tendo ações conscientes do que a gente está fazendo, né, de como educar, de como conduzir uma situação. Então, eu tenho falado muito isso aqui para as mães, né, que a gente precisa se conscientizar desse papel, dessa responsabilidade, porque as crianças estão sofrendo muito, muito. Com certeza. Você imagina uma criança que, por mais. Lembra da gente na época de escola, quando você entrava de férias, era uma maravilha. Dava um Uhum. mês, 2 meses de férias, você ficava louco para voltar para a escola. Tudo bem que depois do Ah, primeiro dia você tinha que entrar de férias de novo. Mas é. você ficava louco para voltar, porque chega um momento em que você não aguenta mais ficar em casa, né? Isso é da Uhum. natureza, isso é da natureza do ser humano. Isso acontece com todo mundo. E a gente quer socializar, a gente quer estar no meio de pessoas, né? Claro que a maioria dos seres humanos tem gente que prefere realmente ficar mais só. Mas estar em meio a outras pessoas faz parte do nosso DNA. E quando Uhum. isso é negado, quando isso é tirado da gente, principalmente em cérebro em desenvolvimento, o impacto realmente tende a ser grande. Então, estratégias que a gente possa usar para evitar, você mais do que ninguém sabe isso, eu acho que é uma profilaxia importante, pelo menos para dar uma amenizada na situação, né? Isso. A gente fala muito em redução de danos mesmo, né? A gente precisa trabalhar agora com um pouco nessa perspectiva também. Eu E eu acho que estava já até chegamos no contando fim. é, e eu estava até contando uma história, acho que foi na live com o Dr. Luiz, ou no Tiago, com o Tiago, não sei, enfim, essa semana, que no começo, né, quando o estudo começou, diante de toda incerteza e diante de todo o pânico que se instaurou, né, inclusive aqui na minha casa, eu sem me dar conta, comecei a perceber que assim, a gente estava falando muito sobre essa questão, né? Sobre pessoas que estavam infectadas, pessoas que haviam falecido, sobre o nosso medo abertamente para as crianças, né? E eu percebi, depois de um tempo só, que a ansiedade delas estava aumentando demais, principalmente da mais velha. Minha Ana Beatriz já entende tudo com 7 anos. Então, Uhum. assim, demorou um tempo para eu perceber que, opa, não posso ficar falando abertamente, né? A gente já sabe, mas a gente acaba às vezes falando. E eu conto essa história porque é uma das primeiras coisas que a gente precisa atentar, né, Eduardo? O que a gente está dizendo para as crianças? Qual é
O que a gente está assistindo. O que elas estão assistindo, né? Porque hoje crianças, elas são extremamente Isso, espertas, assim, sabem mexer em celular, sabem entrar em computador. E isso, às vezes, exato. a mãe acabam perdendo um pouquinho da atenção ali. Eles vêm. Esses dias eu tava com a TV ligada aqui em casa, estava fazendo alguma outra coisa. Eu não costumo ver, eu já parei de ver essas notícias, assim, eu vejo assim rapidamente, porque se É, você o tempo inteiro falando de quantas pessoas estão contaminadas, quantas sim. pessoas morreram, quantas estão É. entubadas, da falta de leitos, enfim. É uma. Se você ficar vendo isso o dia inteiro, Uhum, isso é doentio. É doentio porque você vai acabar ficando doente mesmo. Não tem jeito, uhum, porque é só informação negativa. uhum. Então a gente sabe que a situação está crítica, a gente tem que ter Sim, noção das coisas que a gente tem que fazer, do que a gente tem que tomar cuidado, só que temos também que ter um bom senso de não ficar focados apenas nisso, né? A vida uhum. segue, a vida tem que seguir, claro que de uma maneira diferente de como era, mas a vida tem que seguir, a gente tem que fazer as coisas que a gente sempre fez, porque senão vai ficar focado só nisso e o resto acaba passando, né? Sim. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Que é um, a gente precisa manter a nossa higiene mental, então cuidar mesmo dessas informações excessivas que estão, né, que a gente está absorvendo, tanto para nós quanto para as crianças. Então a gente precisa, porque isso gera muita ansiedade, muito. Muito, exatamente, exatamente. Então, eu acho que assim, a questão do ambiente em que a gente vive hoje, né? Um mundo muito informatizado, é extremamente diferente do que era há 20 anos. Já é uma situação que favorece, né, o aparecimento de doenças mentais, porque as brincadeiras são diferentes, né? As crianças não saem mais na rua, tem menos esporte, né? Fica muito ligado em aparelho eletrônico, celular. Já é algo que favorece o aparecimento de doença mental. Uma situação em que você tem que ficar dentro de casa o tempo todo é mais doentio ainda, as pessoas estão Uhum. mais sujeitas a desenvolver a doença. E se tiver os pais dentro de casa com a preocupação excessiva, aquilo vai se tornar uma panela de pressão, sem Uhum. dúvida. Uhum. Sim. Mas voltando um pouquinho, Eduardo, você estava dizendo dos tipos, né, de transtorno de ansiedade, você falou da ansiedade de separação, que eu acho que é super Exatamente. importante para as mães entenderem. Isso, a ansiedade de separação, ela costuma não, é obrigatório que surja antes dos 18 anos de idade, né? Se for antes dos 6 anos, a gente caracteriza como precoce. E é uma ansiedade que a criança desenvolve, que ela é desproporcional, uma preocupação desproporcional que seria esperado para o desenvolvimento cognitivo da criança naquele momento. Então, ela começa a apresentar uma preocupação extrema e desproporcional com a separação ou de algum lugar, geralmente é da casa, ou de algum parente próximo, não é? Geralmente o pai ou a mãe ou o cuidador. Então, ela começa a apresentar pesadelos com a separação, começa a ter sintomas somáticos, ou seja, sintomas físicos, né? Dor, toda vez que surge a hipótese da saída dessa pessoa ou da saída de casa, começa a ter dor de estômago, dor de cabeça, começa a se queixar de várias queixas inespecíficas, somáticas, começa a, a chorar, começa a recusar sair de casa, ir para a escola, começa a não querer se separar daquela pessoa ou daquele lugar. E isso se torna, inclusive, muito patológico para os pais, né? Porque os pais, diante dessa situação, eles tendem a aceitar o jeito que a criança é. E você acaba entrando num ciclo vicioso, porque você acaba ficando em casa, você acaba não saindo, você acaba não se desprendendo daquela criança, e isso torna a família patológica, né? Sim. Então, a ansiedade de separação. A boa notícia é que, pelo menos 90% dos casos, eles remitem sozinhos, mesmo sem tratamento. Só que depois de muito tempo, né, de evolução da doença. Quando a pessoa vai crescendo. Então, você não precisa deixar a criança doente esse tempo todo,
sem tratar, né? E Sim. não é 100% dos casos que vão repetir. Então, tratamento é super importante e o principal tratamento é a psicoterapia. Algumas E uma. medicações podem ser usadas. Pode falar? Uhum. Não, eu ia perguntar para você a questão da entrada na escola, né? Que é muito comum a gente ter essa dificuldade, né? De algumas crianças que não querem ficar na escola, que choram muito, enfim, tem uma dificuldade de adaptação. Tem uma Uhum. diferença, né? Entre isso e a ansiedade de separação. Com certeza, com certeza. A ansiedade de separação não é apenas não querer ir para a escola, né? É a separação de um lugar ou de alguma pessoa. E tem que ter um mínimo de duração de 3 meses. Então, assim, não é apenas não querer ir para a escola, porque às vezes pode ser uma mudança que a criança não queira ter, está no ambiente de conforto ali, né? Sim. Mas o transtorno, né? Transtorno de ansiedade de separação entra naquilo que eu falei lá no começo, que é o prejuízo funcional importante, causa um sofrimento muito grande para a criança e para a família, e é um negócio que se prolonga, né? Não é um negócio mais pontual, dura aí uma semana, 2 semanas, não. Tem que ser no mínimo de 3 meses de evolução. Uhum. Eu falei porque é importante a gente pontuar, né? Senão as mães vão achar que. Porque muita gente já É, fala, né, no senso comum, ah, essa é a ansiedade de separação. É isso, é diferente. exatamente. Porque para se tornar uma doença, tem que causar prejuízo, muito prejuízo. Então, você ter algo pontual não necessariamente é uma doença. O ser humano é feito para ter sentimento, para ter emoções. A gente tem isso a todo momento, a todo tempo, entendeu? Muita gente se queixa, mas eu estou tratando, eu tô indo no psicólogo, tô tomando remédio, mas eu fiquei brava, fiquei irritada. Mas não é assim que funciona, né? A gente não fica, né, Eduardo? Nós dois, a Pois gente é é, super equilibrado, a gente não se descontrola nunca. Nem exatamente. doutor Luiz, nem doutor Tiago, que estão aqui, ninguém. Pois é, bem-vindo aí, pessoal. Então, é essa questão. O tratamento trata o patológico, né? Trata o que é doente. Não trata a emoção natural do ser humano. Que a gente é um poço de emoções, né? A gente tem emoções boas e ruins a todo momento. Durante o dia, se a gente for contabilizar, quantas emoções a gente não tem? Né? O que não pode é o Uhum, negócio se tornar intenso e frequente a ponto de atrapalhar a vida. uhum, perfeito. É isso. E além da ansiedade de separação, então, você falou da TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, que também é bastante frequente. Mais ou menos 2 a 3% da população, alguns estudos sugerem um pouquinho mais, mas é talvez o que a gente mais vê no consultório, né? O transtorno de ansiedade generalizada é muito comum em ambiente ambulatorial, se caracteriza por um sofrimento antecipatório importante, né? Expectativa apreensiva, né? A pessoa tem a sensação de estar com os nervos à flor da pele a todo momento, sofre muito com as coisas antes da hora, antes de acontecer, faz situações na cabeça que muitas vezes nem acontecem, cursa com também muita irritabilidade, prejuízo do sono, tensão muscular, sentimento de cansaço extremo, e que tem que ter duração de, no mínimo, 6 meses. Volta naquele ponto, não é algo pontual, não é algo que chega e passa rapidamente. É no mínimo de 6 meses com prejuízo importante no funcionamento, né, da pessoa. Esse funcionamento pode ser, volto a repetir, pessoal, pode ser familiar, pode ser no trabalho, tanto faz, tá? E também pode cursar, tem muita gente que é ansioso, chega com queixa de memória. Existe muito essa. Minha memória está muito ruim. A boa notícia é que se você está preocupado com a sua memória, provavelmente, nunca existiu sempre ou nunca, né? Na medicina, provavelmente você não está demenciado, porque a pessoa, eu uso É. demenciado e falo que é como a doença que a gente usa como exemplo é a doença de Alzheimer, né? O paciente que está com Alzheimer, ele não se preocupa com a memória. Muitas vezes ele dá desculpas É. com, não estou lembrando da data de hoje porque eu não vi a folhinha,
Muitas vezes a crítica com relação à memória dele é muito prejudicada. Se você está preocupado com a memória, provavelmente Pode ser não um está bom demenciando. sinal. Um É. bom sinal. Quer dizer, então, que você se preocupa, você sofre antes da hora com Uhum. as coisas, né? E o Uhum. prejuízo de concentração e memória é muito grande nas pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. É um Uhum. sintoma bem frequente. Perfeito. E aí, a questão do transtorno de pânico é um pouquinho O transtorno... diferente, né? Isso, é totalmente diferente. É Uhum. um transtorno de ansiedade também, mas o transtorno de pânico, ele cursa com ataques de pânico, certo? Antigamente era chamado de síndrome do pânico, mudou apenas o nome para Sim. transtorno do pânico no DSM-5, não é a mesma coisa. O transtorno do pânico, ele cursa com ataques de pânico frequentes e recorrentes. O que são os ataques de pânico? São aqueles episódios que a pessoa tem subitamente, inicia subitamente com sintomas como taquicardia, que é o coração batendo mais forte, dispneia, que é falta de ar, aperto no peito, sensação de sufocamento, desconforto abdominal, sensação de bola na garganta, tremor, formigamento, sensação de que está morrendo ou de que está infartando ou de estar perdendo o controle, são súbitos, são episódios súbitos. A pessoa pode não estar fazendo nada, pode estar fazendo qualquer outra coisa, nada a ver, de repente inicia com um ataque de pânico. Muitas vezes, nas primeiras vezes que a pessoa tem um ataque de pânico, ela procura atendimento clínico, né? Porque realmente tem a sensação de que pode estar infartando ou estar morrendo. Então, muitas dessas pessoas vão primeiro no pronto-socorro, vão em cardiologista, faz o check-up e nada é encontrado, né? Nada clínico, né? E aí, isso pode ser um ataque de pânico isolado, pode. Isso não quer dizer que é transtorno do pânico, né? Uhum. O ataque de pânico, ele pode cursar na ansiedade generalizada, pode ter na depressão, a pessoa pode ter. O transtorno Uhum. do pânico são os ataques frequentes e recorrentes e a pessoa passa a ter um comportamento evitativo secundário a esses ataques de pânico. Por exemplo, ela tem um ataque de pânico no supermercado. Ela passa a evitar passar naquela Evitar ir rua do lá. supermercado, não entrar em qualquer supermercado, com medo de Uhum. ter novos ataques. Entendeu? Sim. E E sempre esse pergunto, ataque, pode e falar. isso pode, né, eu já li também a respeito que essa crise ela passa naturalmente, normalmente, sem se fazer nada. Geralmente, o ataque de pânico dura de 5 a 20 minutos, né? Claramente. Uhum. E passa espontaneamente. Quando chega em consultório, eu passo um remédio para colocar embaixo da língua, geralmente, para que Uhum. passe mais rápido, né? Uhum. Mas se a pessoa não fizer nada, vai passar da mesma maneira. Tem algumas técnicas de relaxamento, de respiração, que tem sido muito utilizado com uma eficácia muito boa hoje em dia. Mas se a Uhum. pessoa não fizer nada, vai passar. O problema é durante o ataque, né? Que Sim. é realmente desesperador. Eu brinco que o primeiro ataque de pânico nunca se esquece. Eu Uhum. nunca tive, graças a Deus, mas quem teve, sempre pergunte para quem teve ataque de pânico. Quando foi a primeira vez? Eles vão lembrar. Olha, eu estava em casa, era 5 horas da tarde, eu estava fazendo isso, estava passando tal coisa na TV, porque é um negócio muito marcante, muito marcante. Uhum. Então, aquilo fica na cabeça da pessoa, eles vão lembrar exatamente o que eles estavam fazendo no primeiro ataque. Sim. E pode ser que não tenha tido nenhum estímulo do ambiente para desencadear Pode ser que não tenha acontecido. Não, nada. o ataque de pânico, ele é sem estímulo nenhum. Geralmente pode estar passando uma situação mais estressante, Uhum. mas a maioria das situações acontece do nada, súbito. Inclusive, tem muita gente que tem um ataque de pânico durante o sono. É muito comum. Uhum. Acorda com um Nossa. ataque de pânico. Isso é A bem Fabi tá, comum, inclusive. a Fabi tá dizendo o que que lembra com detalhes sórdidos do dela. Exatamente. E, É desse jeito. e o Thiago tá perguntando a partir de que idade pode acontecer um ataque de pânico. Geralmente começa na idade adulta, né? É incomum que. Adolescência e idade adulta, né? É incomum que aconteça em criança. Pode acontecer. O gatilho, Mitico, já te falo. Mas é mais comum na adolescência e idade adulta, viu?
Uhum. E Mas aí essa pode ser que a criança ansiosa, por exemplo, ela vai ter uma predisposição maior para depois desenvolver isso, se não for cuidado, né? pode, pode, tem que ser cuidado, tem que ser cuidado. Já vi crianças tendo ataque de pânico, principalmente se vive num ambiente com muita ansiedade, né, com cuidadores ansiosos, pode acontecer, né? Mas geralmente é mais adolescência e idade adulta. A Ju tá perguntando se ataque de pânico é o mesmo que crise de ansiedade, e depois tem a pergunta do gatilho. Então, a crise de ansiedade é um termo genérico, né? Um termo muito geral. Quando se fala em crise de ansiedade, geralmente o que está acontecendo é um ataque de pânico mesmo. Mas o termo específico, o termo correto, né, é um ataque de pânico. Com relação aos gatilhos, geralmente não. Geralmente não tem um gatilho. Pode ter gatilho de uso de substância. Você pode ter um ataque de pânico secundário induzido por substância. Por exemplo, maconha dá muito ataque de pânico. Uhum. Cafeína, que é substância, qualquer substância ansiogênica pode ter. Todos os pacientes ansiosos eu oriento em consultório para evitar É, café, Coca-Cola. Atrapalha demais. Quem tem ataque de pânico tem que evitar substância ansiogênica, energético, né? sim. Pré-treino, que tem muita cafeína, o pessoal usa, às vezes nem sabe o que tem, né? Então, Uhum. são pequenos detalhes que a gente acaba, às vezes, deixando passar, que são extremamente importantes no decorrer do tratamento, né? Sim, nossa, isso que você está falando é muito importante, porque as pessoas não se dão conta mesmo. Às vezes tem uma Não, ansiedade e estão fazendo um treino, um pré-treino que induz, enfim, isso é e só muito comum. piora a Isso é muito situação. comum. Porque hoje em dia a gente vê na internet, você entra, tá lá, ó, toma isso daqui que vai Uhum. melhorar o seu desempenho. Isso daí é extremamente comum. Às vezes as pessoas tomam remédios que a gente nem imagina. E às vezes até a gente esquece de perguntar, né? Porque se você pergunta, você toma algum remédio? Eles vão falar do remédio da pressão, vão falar do diabetes, mas não vão falar esse tipo de medicação. Então você tem que ser bem específico na hora de indagar isso. Porque coisa que você acaba deixando passar que acaba atrapalhando muito o tratamento. Uhum. Com certeza. E Ah, podemos falar agora também Tem mais alguma dúvida de transtorno do pânico? acho que passou, acho que todas foram sanadas já. Já, de pânico, Certo. sim. Outro transtorno de ansiedade que é bem comum, o transtorno de ansiedade mais comum, na verdade, é a fobia específica. Fobia Uhum. específica, que é medo de altura, medo de barata. As Aham. pessoas têm. Eu, por exemplo, eu acredito que eu tenho fobia específica de altura. Eu não curto muito, não, viu? Toda vez que eu vou pegar um avião, bola, meu Deus do céu. Mas você ainda faz, né? Você ainda consegue. Não, eu ainda consigo me expor a esse tipo de situação, mas é desagradável. A fobia É. específica, foi bom você ter falado isso, porque não quer dizer que a pessoa não vá se expor àquele tipo de situação, ou de animal, ou de alguma coisa. Ela Uhum. pode se expor, mas com muito sofrimento. Entendeu? Ela pode Uhum. sofrer bastante, mas mesmo assim conseguir. Os casos mais graves, ela realmente acaba evitando totalmente e de jeito nenhum acaba fazendo. E Mas eu tem, tenho. é, eu tenho de aranha, por exemplo, mas como é uma coisa que eu muito raro que eu vá Pouco veio, enfrentar, exatamente. pouco Uhum. provável, eu não me tratei sobre isso, por enquanto. Então, exatamente, é porque é um negócio assim, é muito mais comum, é o mais prevalente, só que é o menos tratado, porque geralmente as pessoas elas não procuram Uhum. tratamento. Só quando o É, negócio é muito grave, muito debilitante. Aí sim, mas geralmente não. e aí, retomando o que você falou, né? O quanto isso impacta a vida da pessoa. Então, a pessoa tem medo de elevador, e aí ela sobe 25 andares de escada todo dia para trabalhar. É um Tem gente que, impacto? tem gente que faz Tem. isso. É um impacto muito. Quer dizer, o impacto na saúde física não vai ser tão grande, né? Vai pegar um baita de condicionamento físico. Mas na qualidade de vida, no geral, vai atrapalhar demais. Só o tempo que leva, né? Sim. Eu atendi, por exemplo, casos, muitos casos já de fobia específica de injeção, de agulha.
existe também bastante. Com criança, e eu soube de um caso também, não fui eu que atendi, mas de uma colega, de uma gestante que tinha fobia de agulha. Imagina, e o parto chegando, e aí? Nossa, Então, assim, tá teve. um sofrimento antecipatório com a agulha. Então, exato. E aí teve que ser um tratamento, assim, exposição a Ah, jato. bom você ter falado. Ela estava sofrendo antes da hora, mas ela estava sofrendo com medo de exposição à agulha. Isso já difere do transtorno de ansiedade generalizada, que é Uhum, qualquer situação que a pessoa vai viver. O generalizado, uhum, como o próprio nome diz, não é com uma situação específica, né? É com tudo. O agulha, ela estava preocupada com a agulha. Esse é o ponto. sim. E foi bom você ter falado na questão da gestante, para falar sobre o uso de medicações em gestantes. Porque isso também é um negócio super importante que a gente vê no dia a dia. Porque, assim, qual que é qual que é o que está na cabeça das pessoas, né? Qual que é a questão? Todos têm medo de, nossa, não vai dar remédio para grávida, a grávida não vai tomar remédio nenhum, porque vai atrapalhar o desenvolvimento da criança. Isso, inclusive, ginecologista, enfim, médicos em Uhum, geral, eles têm medo de medicação psiquiátrica em gestante. O que é esquecido é que a doença em si também causa muito prejuízo para a gestante e para a criança, né? perfeito. É Depressão, isso por mesmo. exemplo, na gestação, a depressão na gestação tem risco de baixo peso ao nascer, tem risco de prematuridade, a mãe fica extremamente inquieta, fica extremamente sofrendo durante a gestação inteira e a criança sente tudo que a mãe Uhum, passa. Então, às vezes, a gente precisa se atentar à doença e não só ser tão rígido com relação a não vão tomar remédio nenhum porque faz mal. Não, a gente, medicação para gestante, você que lida com muitas mães, né, e muitas uhum. crianças, medicação para gestante é risco-benefício. Isso. É. Claro que existem medicações proscritas, que a gente não vai usar de jeito nenhum, que vai fazer mal. Óbvio, Uhum, existem medicações que a gente tem que saber que essas não podem ser usadas. uhum. Mas algumas são muito seguras e a gente tem que avaliar qual o impacto do uso daquela medicação com o impacto negativo da doença na mãe e no bebê. Uhum. Porque às vezes você evita de usar um remédio que seria extremamente útil na doença da mãe, que não causaria um impacto significativo na criança, Uhum. e acaba deixando ela doente, né? O nascimento, Sim. 50% das depressões pós-parto se iniciam na gestação, que Uhum. são depressões que não são tratadas durante a gestação. Olha Então, só. talvez se você tivesse, se tivesse se atentado àquilo durante a gestação, tratado adequadamente, a depressão pós-parto não iria existir e o funcionamento mãe-bebê Sim. seria ótimo ali desde o nascimento. Uhum. Entendeu? E foi Muitas bom vezes você eu ter evoluo. falado isso. Eu lembrei agora de um caso de uma mulher que estava atendendo e aí ela estava nesse momento mesmo, né? Vou engravidar e agora? Vou parar meu tratamento e aí? Como é que vai ser? Vou voltar a sentir aquilo tudo? Então, quer dizer, já gerou um transtorno só de pensar em parar. E aí, Outra, e não, né? Não precisa parar. Não deve. outra, o que é preconizado? A gente tem que evitar medicações, principalmente no primeiro trimestre, né, que é Uhum. a fase de formação do tubo neural, sistema nervoso. Mas, nos casos mais graves, tem algumas medicações que podem sim ser usadas. Tá. Eu tenho um caso de uma depressão gravíssima que eu tinha no consultório, que eu tenho no consultório. Era uma mulher de 40 e poucos anos que queria engravidar. Nunca tinha engravidado, estava fazendo tratamento, mas ela tinha uma depressão grave. Estava tomando uma medicação e conversando com ela e com o marido, a gente optou pela retirada da medicação assim que ela engravidou, para ir acompanhando. Foi acompanhando devagarzinho, de perto. Com 3 meses de gestação, ela perdeu a criança. Agora eu fico imaginando. Você imagina se tivesse continuado o remédio, de quem que ia ser a culpa? Uhum. Da medicação.
da medicação. Verdade. A gente sempre tenta culpar, tem que culpar o remédio. Infelizmente é dessa maneira. Eu fiquei pensando depois, meu Deus, graças a Deus, porque se tivesse continuado, com certeza ia recair alguma porcentagem de culpa ali. Então, Sim, assim, verdade. o tratamento ele é individualizado, individualizado. Tem medicações que são muito seguras, tanto na gestação quanto no aleitamento. É claro que a gente tem que evitar, tem que usar Uhum. realmente quando precisa. O tratamento de primeira linha na gestação é psicoterapia. Isso. E aí é sempre associação mesmo, né, Eduardo? Eu vejo muito que a gente precisa associar os tratamentos, né? O tratamento farmacológico, a psicoterapia e até terapias alternativas, por que não? Né? Enfim, tudo que for Tudo que de puder ajudar, né? benefício. Sim, ainda mais na Exatamente. gestação, no caso das gestantes, a gente vai lançar mão de mais artifícios ainda, né? Para tentar aí não Porque usar o medicamento. Mas você bem sabe que a gestação é uma fase que a mulher, assim, muda totalmente o comportamento, a personalidade. É, é uma fase única na vida da mulher, né? Antigamente se achava que a gestação era fator protetor para doença mental. Hoje em dia isso foi invertido. É totalmente o aquelas contrário. que. Não, eu acho que não. É fator de risco. Então, tem alguns casos mais graves que, inclusive, a gente orienta para não ter mais filho. Por favor, não tenha mais filho, que o risco de reagudização da doença é muito grande, porque é uma fase realmente que a mulher ela muda totalmente. É muita questão hormonal, enfim, é muita coisa que acaba É, acontecendo para sim, na tentar. verdade é a questão psíquica mesmo, né? Que é uma transformação gigantesca. Então, Muda eu o falo corpo porque assim, também, né? e mesmo quem não tem nenhum transtorno prévio ou nenhuma questão prévia, na gestação tende a desenvolver algumas questões bem profundas aí que a gente precisa cuidar, né? Tanto que hoje tem a psicologia é, pré-natal, do puerpério, que a gente cuida aí dessas questões, né? Com certeza, Psicologia perinatal. tem que ser muito, a gente tem que se atentar demais para a gestante, porque é uma fase de muita mudança, fator de risco para o desenvolvimento de doença mental, mesmo que não tenha nenhum tipo de tratamento ou doença diagnosticada previamente. Inclusive, se teve depressão pós-parto, o primeiro episódio no pós-parto, tem que se atentar muito para transtorno bipolar. Quem tem primeiro episódio depressivo no puerpério tem que abrir o olho É, para transtorno bipolar. Isso olha é só. muito comum. Às vezes abre o transtorno bipolar com a depressão bipolar, né? Você acaba utilizando o antidepressivo e acaba fazendo a ciclagem. Então, isso aí tem que ser bem atentado também com a mãe, avisar o companheiro ou quem estiver auxiliando aquela mãe para os sintomas de mania também. Uhum. E não se esquecendo do blues puerperal, né? O blues é muito comum, dura 15 dias no puerpério, que a mulher fica mais triste, fica mais para baixo, insegura. E isso Uhum. daí, às vezes, é confundido com a depressão, né? A depressão dura mais tempo, não Mas apenas esses 15 primeiros dias. eu acho que o blue ele é muito frequente mesmo. E até porque, né, gente, vamos combinar que a maioria das mulheres que estão aqui nos assistindo são mães, que não é fácil. A hora que a gente pega aquele nenenzinho, a gente fica totalmente insegura, né? Meu Deus, ele depende de mim, só de mim, e o que é que eu faço agora? Então, Exatamente. essa insegurança e a vontade de proteger a criança, enfim, a gente fica extremamente vulnerável aí. O blues é muito comum, é É. extremamente comum. E às vezes não precisa fazer nada, espera, dá o suporte, conversa, Liga, orienta. liga para amiga, conversa, liga para outra mãe, Isso, exatamente, conversa, exatamente. me chama no direct. É assim, Pode ser uma boa também. É uma boa. né? Então, acaba passando, acaba passando. O que não pode, voltando novamente, eu vou bater sempre nessa tecla, é o negócio se tornar frequente, intenso e atrapalhar. Uhum, sim. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, Eduardo. A Fabi falou, né, que tem TAG em tratamento, hoje com dose mínima, depois de anos de terapia e acompanhamento com psiquiatra. Que bom que você tá bem, Fabi. Ai, Ó, peraí, que eu acho que. epilepsia organizada aqui, ó. Ah, Antiepiléptico na gestação é proscrito. Ácido valproico, carbamazepina, de jeito nenhum. Porque aí tá.
realmente tem risco de teratogênese, má formação. Mas no aleitamento já pode ser utilizado. Uhum. Ah, ela fez uma pergunta aqui. A Thaís tem uma pergunta aqui, ó. E o que fazer com falta de concentração e esquecimentos? Então, Thaís, obrigado pela pergunta. Primeiro, a gente precisa ver qual é a causa, né, da concentração e dos esquecimentos. Você precisa tratar sempre a causa. Por exemplo, qual que é o meu grande porém com... Eu falo mais da questão da medicação, a Lívia tem mais conhecimento para falar sobre a terapia. O meu grande porém, por exemplo, com medicação que é da classe dos benzodiazepínicos, né, que seria o Hum, Rivotril, diazepam, alprazolam. Porque eles não tratam a causa, né? Eles tratam apenas um dos sintomas de uma eventual patologia. Por exemplo, uhum, depressão, causa insônia, os transtornos de ansiedade, a transtorno de ansiedade generalizada, causa insônia, né? Então, assim, você vai dar uma medicação que vai tratar um dos sintomas da doença, você não vai tratar a causa. Então, o esquecimento, né, a falta de concentração, ela pode ser apenas a ponta do iceberg aí de uma patologia que precisa ser tratada, né, como um todo. Então, não adianta a gente, faz isso pro esquecimento, toma uma uhum. Ritalina. Não é assim que funciona. Se for um transtorno de ansiedade, você tomar uma Ritalina, por exemplo, que melhora a concentração, pode piorar a sua ansiedade. Então, assim, o Uhum. negócio é muito mais complexo, entendeu? E outra coisa, o que eu posso falar para você? Faça exercício físico aeróbico e psicoterapia, que com certeza você já vai melhorar. Sem falar em Perfeito. medicação. Com Isso. certeza isso. Agora, se tá o negócio atrapalhando realmente, tem que ver exatamente o que está acontecendo, chegar num diagnóstico adequado para fazer um tratamento adequado. É sempre buscar mesmo essa avaliação por um profissional que seja habilitado, né? A gente precisa tomar esse cuidado sempre, gente. A gente também tá, né, o Eduardo tá explicando aqui os critérios, os sinais, mas se vocês acham que precisam de ajuda, que estão sofrendo aí com alguma dessas questões, o ideal é procurar um médico psiquiatra, um psicólogo, enfim, que possa orientar e conduzir da melhor forma. Agora, Exatamente. exercício físico, psicoterapia, não temos contraindicação, então façam. Exatamente. Até porque a gente precisa fazer uma avaliação completa, porque, por exemplo, ansiedade, o transtorno do pânico. Às vezes você começa a tratar um transtorno de pânico que, na verdade, é um hipertiroidismo que não foi diagnosticado. Então, para todo paciente que chega no meu consultório com esse tipo de sintoma, eu sempre peço uns exames gerais, eu Sim. quero ver exatamente o que está acontecendo, TSH, T4, né, que são os exames da tireoide, porque às vezes é um hipertireoidismo que está causando sintoma de ansiedade. Aí é só Uhum. você tratar a tireoide e acabou, você não precisa de um psiquiatra, você precisa de um endocrinologista, entendeu? Perfeito. Nossa, eu lembrei agora de um caso que eu atendi também, uma adolescente. Uma perda de peso e uma apatia e tudo mais. Falei, gente, o que será isso? Exame de tudo. Adivinha? Diabetes. Então, exatamente, esse é o ponto. Esse é o É. ponto que a gente tem que se atentar, porque nem tudo é o que parece, Uhum. né? As doenças que a gente atende, elas são doenças que a gente tem que excluir totalmente patologias orgânicas, né? Patologias clínicas. Então não adianta você estar tratando ali um negócio que você vai ficar eternamente tentando tratar aquilo, não vai dar certo com nada, e na verdade é uma doença clínica. Então, diabetes, Uhum. eu também sempre peço glicemia, a gente tem que ver. Você tem que avaliar, você tem que ver os sintomas exatos, não é porque está parecendo que é. Você tem que ser bem Uhum. atento a esse tipo de situação também. Perfeito. A gente tá aqui indo pro final já, Eduardo, acredita? Mas já? Mas já, e o pior é que o Insta tá me derrubando com 1 hora e não tá deixando eu aproveitar um pouquinho mais. Então, a gente precisa desse tempo para finalizar com calma, sem correria, igual o quarto eu finalizei. Finalizou meio atropelado o quarto. Bom, a gente falou Sem então ansiedade, sem sinais, envenenar o seu olho. sem ansiedade, gente, por favor. A gente falou de sinais de alerta, falamos, né? Você falou, trouxe os principais transtornos aí da ansiedade, como diferenciar também os transtornos de uma ansiedade saudável, digamos assim, né? Natural, normal. Obrigado, E também a doutor. gente falou de tratamento.
Ah, doutor Luiz, que bom você aqui. Obrigada. Mitico, bora caminhar. Exato. É, Mitico, ó, vou pegar no A seu pé, hein? Tati, Pode correr. isso aí. Tati, beijo, saudade. Que pena que tá acabando. Obrigada, Tiago. Mas a Obrigado, gente Thiago. pode combinar outras, né? A gente ficou de combinar aquela de transtorno bipolar também. Acho que é super importante. Com certeza. Seria um tema bem legal para a gente conversar, para também ajudar o pessoal aí, porque é um tema que eu acho que não é muito bem explicado. Sim, sim. Por mais que não seja comum na infância, acho que é legal a gente trabalhar. Tem Ah, muitas mães com mas esse acontece, diagnóstico. viu? É, Acontece, viu? então, Acontece, olha tem só. também. TOD também, a gente podia falar um dia. Pode, super comum. Atendo bastante ali no CER, viu? Uhum. Vamos marcar. Obrigado, Doutor Soninha. Tiago, doutor Luiz também estão convidados para mais live. A gente podia fazer uma de quatro, hein? Nós quatro. Olha que É, junta, legal. junta a galera, né? Junta a galera Olha aí. que ideia. Vocês topam aí? Já digam ao vivo se vocês topam. Aí a gente já marca. Claro que ele Bom, falou, meu tem mesmo. querido, é isso então. Eu queria te agradecer de novo. Se ficaram dúvidas, gente, que a gente não conseguiu responder, podem chamar a gente no direct. E eu adorei, Eduardo. Bom, eu agradeço demais aí pelo convite. A gente sempre está à disposição. Olha lá, já aceitaram aqui, ó. Ah, Já já marcaram. aceitaram publicamente, então. Agora já está gravado. Já, agora é só a agenda que tem que coincidir, mas a gente marca. É, então, mais uma vez agradeço pela oportunidade aí. Quem tiver alguma dúvida, não precisa ter vergonha, não. Pode mandar mensagem, a gente pode ir conversando. Né? Obrigado a todos que assistiram aí, né? E estamos à disposição. É isso, estamos à disposição. A semana que vem, estava comentando no começo aqui da live, Eduardo, eu começo a preparação para o meu curso novo, que vai começar dia 14, que vai ser o Crianças à Flor da Pele. Vou falar bastante sobre depressão, ansiedade na infância e ações, né, estratégias que a gente pode ter aí no dia a dia, ações conscientes para proteger as crianças. E acho que é, assim, né, super importante a gente trabalhar essa questão. Então, se vocês querem se inscrever, ainda não se inscreveram no curso, gente, o link tá lá na bio, só clicar e se inscrever. E a semana que vem começa a preparação já, o Esquenta, que vai ser o SOS Emoções. A gente vai falar sobre as emoções primárias e como lidar com as emoções aí dos nossos filhotes também, tá bom? Tá convidado também, Eduardo. Opa, maravilha. Vamos todo mundo participar aí, gente. Isso aí. Querido, muito obrigada. Foi muito bom conversar com você. E logo a gente marca a Digo próxima, mesmo. tá bom? Até a próxima, só agendar que a gente está aí. Gente, muito obrigado. Fechou, obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Semana que vem, então, SOS Emoções. Depois, Crianças à Flor da Pele. Eu espero vocês, porque, gente, tá lindo. Tô preparando tudo assim, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para ajudar mesmo vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo enorme. Bom final de semana. E até a próxima.